Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Condac Condomínios. Meu nome é Rudy Fernandes e hoje nós iremos falar sobre o artigo 1337 do Código Civil, que trata sobre as penalidades aos condôminos que reiteradamente não cumprem os seus deveres perante o condomínio e inclui também o condômino antissocial. O artigo 1337 estabelece que os condôminos que não cumprem reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio podem ser penalizados com uma multa de até 5 vezes o valor da taxa condominial. A aplicação dessa multa depende de aprovação em assembleia por um quórum de 3/4 dos condôminos, excluindo o infrator. Essa penalidade ela pode ser aplicada inclusive aos inadimplentes contumazes, aqueles condôminos que reiteradamente não pagam a taxa condominial, são inadimplentes corriqueiros. Não existe uma quantidade de meses definida para que o condômino inadimplente seja considerado apto para a aplicação da penalidade prevista no artigo 1337. A Justiça costuma considerar o motivo da inadimplência. Muitas vezes, para condôminos com alguma dificuldade financeira, desemprego, por exemplo, esse prazo é mais alargado. Para condôminos que estão simplesmente inadimplentes por uma birra com o síndico ou com a gestão atual, esse prazo costuma ser um prazo mais encurtado. Outras situações também servem para a aplicação da penalidade deste artigo, como, por exemplo, aquele condômino que constantemente estaciona o carro em vaga aleatória à vaga definida para ele, ou fora do local permitido de estacionamento. Isto também vale para outras infrações contidas no regimento interno. São diversos os casos onde o condômino que reiteradamente, constantemente, costuma infringir o regimento interno pode ser penalizado com a aplicação da multa de até 5 vezes o valor da taxa condominial. Lembrando que a Assembleia precisa de um quórum qualificado de 3/4 dos condôminos, excluindo o próprio condômino infrator, para a aprovação dessa multa. Também deve ser considerado que todo o direito de defesa deve ser concedido ao infrator. Então, a Assembleia deve ser amplamente divulgada, o assunto constar do edital de convocação para que o condômino infrator possa se fazer presente e ter o seu direito de defesa plenamente satisfeito. O próprio artigo 1337 também fala sobre a penalidade para uma outra categoria de condômino infrator, o condômino antissocial. O condômino antissocial, diferentemente do condômino que apenas é infrator reiterado, já tem atitudes que não condizem com a vida condominial. São ações que não cabem no convívio da coletividade do condomínio, como, por exemplo, constantes festas, utilizar a residência para fins profissionais, uso de drogas, ou condômino que constantemente fica alcoolizado e provoca algazarras e distúrbios no condomínio, condôminos que têm uma situação familiar, que possuem brigas familiares, que constantemente perturbam o sossego e causam transtorno aos outros condôminos, ou até situações mais extremas, como condôminos que utilizam a sua propriedade, a sua unidade condominial para casas de prostituição, para tráfico de drogas ou para outros atos ilícitos que não são permitidos. Também existem situações onde existem condôminos que deixam a sua unidade condominial virar verdadeiros lixões, aqueles condôminos que costumam acumular muitos lixos e trazem prejuízo ao sossego e à salubridade dos outros condôminos, dos seus vizinhos. Existem casos também de condôminos que possuem animais domésticos, nesses casos até diversos animais domésticos,
que não têm a mínima condição de saúde nem para os próprios animais e também trazem prejuízo à saúde dos seus vizinhos, dos outros moradores do condomínio. Estes condôminos específicos podem ser considerados condôminos antissociais. Considerando que todas as advertências, todas as multas e as outras previsões de penalidades legais já existentes na convenção e no regimento interno do condomínio foram aplicadas, estes condôminos podem sofrer multa de até 10 vezes o valor da taxa condominial. Essa multa ela pode ser aplicada pelo síndico e precisa de uma posterior ratificação da Assembleia. Enquanto a Assembleia não ratifica a multa, essa multa continua sendo válida. Caso a Assembleia decida ratificar a multa, ela permanece válida e pode ser cobrada judicialmente e extrajudicialmente. Caso a Assembleia retire essa multa e o condômino já tenha vindo a pagar, cabe ao condomínio efetuar a devida restituição. É muito importante que o síndico e o corpo diretivo do condomínio respeitem todos os procedimentos de aplicação de advertência e multa. A maioria das multas de infração de normas condominiais, seja as já previstas na convenção e no regimento, ou estas duas que foram citadas, inerentes ao artigo 1337 do Código Civil, não são pagas de boa vontade. A maioria delas é necessária uma cobrança judicial. Então é preciso que o condomínio respeite todo o rito de cobrança. Então é preciso que seja feita primeiro uma advertência, caso a convenção exija isso, uma posterior aplicação de multa, para só depois, em caso de não cumprimento, reiterado e comprovado, a aplicação dessas penalidades com a aprovação da Assembleia Condominial. Lembrando sempre, procure obter provas dos atos dos infratores, anotações nos livros de ocorrência de reclamações dos moradores vizinhos, testemunhos dos funcionários e dos próprios moradores incomodados e até mesmo vídeos ou fotos das penalidades. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tem alguma dúvida ou sugestão para nossos próximos vídeos sobre condomínios? Envia para a gente. Estamos à disposição através das nossas redes sociais.